E chegamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar todo o mal da nossa vida, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e de sempre. O Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse essa dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui o coração do nosso Deus como é, revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem. Pedro, com um coração que nós podemos dizer humanamente bastante inclinado ao perdão, pergunta a Jesus se poderia perdoar até 7 vezes. Meu irmão, pensa, alguém que lhe faz uma falta grave. Imagine, por exemplo, uma traição do marido, da esposa, e essa pessoa faz isso 7 vezes num dia e vem te pedir perdão 7 vezes. Você acha que é fácil perdoar 7 vezes? Pois é. Deus chuta esse número para o infinito, 70 vezes 7. E sabe por que ele fala que nós precisamos perdoar 70 vezes 7? Porque ele nos perdoa 70 vezes 7. Porque ele está inclinado a nos perdoar 70 vezes 7. E assim ele quer que nós perdoemos pelo menos um pouquinho os nossos irmãos, porque ele está nos perdoando o tempo todo das nossas faltas. Ele nos perdoou da falta mais grave de todas, que nos faria merecer o inferno, que é a queda do homem, a queda do primeiro homem, de Adão. Nós trazemos esse pecado lá de trás, nós trazemos ele nos nossos genes, nós trazemos ele na nossa humanidade. E Jesus veio ao mundo para nos redimir, nos salvar dessa herança maldita, desse pecado de Adão. E você sabe qual é o tamanho dessa dívida? Você tem noção? Pois bem, meu irmão, só para a gente fazer uma pequena comparação. Aqui, nesse trecho do Evangelho, Jesus é traduzido apenas como uma enorme fortuna. Mas, se você pegar, por exemplo, a Bíblia Ave Maria ou outras traduções, lá traz que esse empregado devia ao rei 10.000 talentos de ouro. Pois bem, eu resolvi fazer a conta.
Um talento dessa época do Novo Testamento era atribuído um peso de 58,9 quilos, ou seja, aproximadamente 59 quilos de ouro. Tá, 1 grama de ouro custa hoje, em dinheiro de hoje, R$ 335,38. Portanto, 1 quilo de ouro são R$ 335.380. Um talento de ouro são 59 quilos de ouro, dá um valor de R$ 19.787.420. Ou seja, vamos arredondar esse número para 20 milhões de reais. Um talento. Pois esse homem devia 10 mil talentos, 20 trilhões de reais. Isso mesmo, 20 trilhões de reais. Não, eu falei errado, não é trilhões não, é quadrilhões de reais. Você tem noção de quanto que é esse valor? De quanto que é esse dinheiro? Eu também não tenho, mas eu fiz uma conta para ajudar a entender melhor. Esse dinheiro daria para pagar um salário de R$ 1 milhão por mês durante 6.700 anos. Ou então, um salário de 10 milhões de reais por mês durante 670 anos. Ou então, um salário de 100 milhões de reais por mês durante 67 anos. Deu para ter a noção do tamanho da fortuna que era a dívida desse empregado? Pois eu te conto, essa é a minha dívida, é a tua dívida perante Deus. Essa é a proporção da nossa dívida, da dívida que nós temos com o nosso Deus e que Ele pagou com o sangue na cruz. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para os nossos irmãos, por pior que seja a falta que o nosso irmão tenha cometido contra nós, nunca vai fazer uma sombra diante dessa dívida que nós temos com Deus, dessa dívida que Deus pagou para nós com o seu próprio sangue. Por isso Ele nos chama a sermos parecidos com Ele. Seremos filhos de Deus se de fato fizermos aquilo que Deus faz. E o que Ele mais faz é perdoar. Perdoar porque Ele ama. Agora, meu irmão e minha irmã, eu vou falar para você que é fácil perdoar, principalmente uma falta grave? Claro que não é. Todos nós sabemos que não é. E se fosse fácil, não seria tão enfatizado assim por Deus no Evangelho, através de Jesus Cristo, falando tantas vezes a respeito do perdão e dando exemplos de perdão, inclusive na hora mais dolorosa, aquele momento na cruz, em que ele dizia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele estava sofrendo, eles estavam maltratando Jesus e ele estava amando e perdoando. Assim, nos ensinando como devemos ser para sermos parecidos com Deus, parecidos com Ele. Mas então, como eu faço para perdoar? Como eu faço, meu Deus, para ter esse coração? Pois é, justamente isso que devemos fazer: buscar nele, buscar em Deus, clamar, pedir: Senhor, me dá a graça, porque eu não consigo. Me dá a graça de perdoar o meu irmão, me dá a graça de pedir perdão para o meu irmão por essa falta grave que eu cometi ou por essa falta que meu irmão cometeu contra mim. Me ajuda a perdoar, me dá a graça. E Deus dá a graça. Ele dá aquilo que nós pedimos, principalmente quando pedimos algo bom desse jeito, que é aprender a perdoar. Confiemos em Deus, confiemos nesse coração que nos perdoa 70 vezes 7 num dia e está sempre pronto a nos perdoar e querendo também nos ensinar também a perdoar os nossos irmãos. Peçamos a esse Deus misericordioso essa graça, a graça de aprender a perdoar, de ter um coração como o dele, inclinado a perdoar. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.